Estamos de volta com Vida Plena, Medicina Integrativa, Complementar e Integrativa. Estamos falando da acupuntura hoje, aqui no programa Vida Plena, conversando com o Dr. Rodrigo Fortes, especialista em coluna e joelho, fisioterapeuta e acupunturista. Bom, nós temos algumas perguntas, Dr. Rodrigo, da Vilma Santos, uma jovem da melhor idade, né? Ela mora em Vitória, Espírito Santo. Vilma, bom dia, muito obrigada pela sua ligação. Sua pergunta é muito importante para muitas famílias, para muitas pessoas que nos acompanham. Ela pergunta se a artrose pode ser tratada com acupuntura e quais os resultados. Bom, é muito importante falarmos a respeito da artrose. A artrose, para que as pessoas se situem, ela é uma degeneração, um desgaste da cartilagem articular. Certo? Em cima de cada osso, dentro da articulação, existe um tecido que o recobre para proteger, para que um osso não toque no outro. Com o tempo a gente vai usando as engrenagens, elas vão se desgastando e nós temos a artrose. Certo. Dependendo do grau da artrose e da disfunção que ela causa, a quantidade de dor que ela causa no paciente, o paciente tende a ser operado ou substituir a articulação por uma prótese quando é muito avançado. Quando está no início ou num grau moderado, ou seja, o paciente ele tem funções, ele consegue andar, ele consegue limpar a casa, ele consegue fazer compras, se divertir, aquilo não o atrapalha. Aí nós tratamos com acupuntura, com fisioterapia, para quê? Com o objetivo de conter o processo inflamatório. Porque aquela briga que acontece ali dentro da inflamação, no joelho ou na coluna, seja qual for a articulação, na artrose, gera substâncias que têm um pH muito ácido e começam a agredir a própria cartilagem que já está lesada. Aquilo gera dor e o corpo coloca a dor para que você se atente ao problema e vá resolver. E tome alguma decisão para resolver esse problema. Neste caso, a acupuntura, ela estimula a produção de drogas anti-inflamatórias, de drogas analgésicas naturais, que cada um tem a sua. Você nasceu com a sua, eu nasci com a minha, de característica própria, genética de cada um. Então a acupuntura estimula, essas drogas são produzidas por glândulas internas do nosso corpo, são liberadas na corrente sanguínea e corrigem essa dor. Agora, se for muito avançado, tem que ser encaminhada para um ortopedista para fazer uma avaliação em relação ao procedimento cirúrgico. Está certo. Então, dona Vilma, qualquer dúvida, entre em contato mais uma vez com a gente, 3358-6802, código 11. Quem ligou também foi o Lucas Bettini, de Salvador, Bahia. Lucas, bom dia, muito obrigada também por sua audiência e manifestação. Ele tem um esporão no pé que atrapalha bastante. O esporão vive inflamado e ele pergunta se a acupuntura pode tratar o problema. Lucas, primeiro nós temos que saber como é o seu dia a dia, que tipo de calçado você usa, se você anda muito, se o seu trabalho é muito em pé. Isso tudo influencia na inflamação da sola do pé, nós chamamos de fasciite plantar e todo mundo conhece como esporão de calcanhar. Tá? Pode ser tratado com acupuntura, ainda melhor se for associada a acupuntura com a fisioterapia. Duas técnicas agressivas, locais, contra a dor e contra a inflamação. Certo. Alguns casos regridem muito rápido, outros casos demoram um pouco mais. Tem que ter um pouco de paciência e, acima de tudo, mudar o calçado. É preciso utilizar calçados macios com absorção de impacto. Tá? Esse é o grande segredo, porque o bater do pé no chão a cada passo é que faz inflamar a sola do pé. Está certo. E você, Lucas, qualquer outra dúvida, mande seu e-mail, ligue para a gente, 3358-6802, código 11. Esse é outro meio de comunicação também com o Vida Plena, o e-mail, vidaplena@boavontade.com. Você pode também fazer as suas perguntas, trazer os seus comentários. Doutor Rodrigo, quais os riscos mais importantes associados à prática da acupuntura? A acupuntura é uma técnica que envolve risco. Sim. Ponto. Tá? Ela é tida como assim, uma pequena agulhinha, né? Eu vou pegar essa agulhinha, vou colocar na sua pele, não tem problema nenhum, não. Tem problema sim. Existem riscos. Entre os riscos, o primeiro, o paciente com pressão alta descompensada, ou seja, aquele que toma o remédio, mas a pressão fica oscilando muito. Esse paciente tem que verificar a pressão dele antes de aplicar a acupuntura. Porque o primeiro reflexo da acupuntura é simpático, ou seja, é o sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático eleva o funcionamento de tudo dentro do nosso corpo, inclusive a pressão arterial. Quando eu coloco a agulha, o primeiro reflexo que o cérebro dá é acelerar tudo. E se a pressão já está alta, há o risco, né, de doenças graves como AVC, né, o derrame
durante a aplicação. Segundo, perfuração de órgãos também pode acontecer se não procurar um especialista. É preciso saber onde está o estômago, onde está o coração, a quantos centímetros de profundidade está o pulmão. Existe perfuração de pulmão com agulha, porque fica no tórax, eu aplico uma agulha lá nas costas, ela penetra 2,5 centímetros e já pega a pleura, que é a estrutura que tem fora da capinha do pulmão. Nossa, é muito delicado realmente. Delicadíssimo. Agora, tem que se resguardar a questão da pressão alta. Primeiro, procurar um especialista. Com certeza. Primeira coisa, tá? Segundo, não tenha medo de perguntar para o especialista se ele é especialista, onde ele se formou, onde ele estudou. É um direito do paciente essa isso. É a avaliação que o paciente deve fazer. É um direito. Olha na paredinha de trás dele, vê se tem ali algum diploma, leia, aquilo está ali para o paciente ler. Tá? Certo. Procure um especialista. Segundo, cuidado nos casos de pressão arterial. E existe ainda uma questão ainda não bem elucidada pela ciência, que é a gestante no primeiro trimestre, ou seja, nos primeiros 3 meses de gestação. Elas podem? Então, nós indicamos que não faça, mas por precaução. Existem estudos sendo realizados hoje em dia, tá? do risco de aborto e assim por diante. A partir do 3º mês, é super importante que a gestante faça acupuntura. Super importante. Para manter livre de retenção de líquido, reduzir a ansiedade, dormir melhor, melhora a formação da criança lá dentro do útero, Nossa, porque oxigena mais. Mas deixa passar os 3 primeiros meses, passou os 3 primeiros meses, procura um acupunturista. Certo. A prática ilegal, portanto, da acupuntura pode trazer graves consequências para o paciente. Graves consequências, gravíssimas. Nós temos até relatos de óbito durante a acupuntura, já existem relatos. Então tem que procurar em relação, se for um fisioterapeuta acupunturista, entra em contato, existe um site que é o www.cofito.org.br. Né? Lá é o Conselho Federal de Fisioterapia. Você consegue saber quais são os profissionais que estão registrados, que estão habilitados a aplicar a prática. Mas não tenha dúvida, pergunte para o especialista, é um direito do paciente saber. Com certeza. Pergunte. Bom, vamos falar dos instrumentos que você trouxe aqui, Rodrigo? Sim, vamos falar. Aqui nós temos, vamos começar desse ponto para cá. Tá. Nós temos as conhecidas sementes, né? São pontos semente, chama-se. São sementes de mostarda, essas aqui, tá? Elas são aplicadas na orelha, na técnica de auriculoterapia. Então elas são preparadas nessa prancha, são retirados com o esparadrapinho, são retirados, né? Esses esparadrapos são retirados e colados em pontos específicos na orelha, na técnica de auriculoterapia. Então, muita gente já viu pacientes com a orelha cheia de esparadrapinhos, assim, é essa técnica, a auriculoterapia. Ela prolonga o efeito da acupuntura que é feito com agulhas. Aqui tem 5 agulhas descartáveis, sempre a agulha deve ser descartável, utilizou, ou ela pode ser esterilizada e usada mais uma vez para o mesmo paciente, ou, até a forma que eu prefiro, descarta, joga fora e pega a próxima para outro paciente. Então essa é a agulha convencional da acupuntura. Então eu faço a acupuntura com essa agulha e faço o efeito prolongar com a auriculoterapia. Tá? Aqui nós temos uma novidade, que é para as pessoas que têm medo de agulha. Acupuntura eletromagnética. Não utiliza agulhas. Tá? Certo. É só encostada no ponto, ela emite uma frequênciazinha eletromagnética, espécie de um formigamento, e isso gera um efeito de redução da dor. Certo. Luzia de Carvalho Souza, de Jundiaí, São Paulo. Bom dia, Luzia. Muito obrigada pela sua ligação. Ela tem distrofia muscular progressiva. Ela quer saber se tem cura, se a acupuntura pode ajudar no tratamento. Então, a distrofia muscular é uma doença neurológica e atualmente existem estudos que estão sendo realizados por alguns pesquisadores da área, neurocientistas a respeito. Não existe na acupuntura nenhum estudo que certifique que a acupuntura cura a distrofia muscular. Certo. Nós podemos tratar os sintomas como ela é tratável na nossa medicina aqui, que é com medicamentos, vamos tratando a manifestação, ou seja, o sintoma da doença, né, para controlando os sintomas. A acupuntura pode ser utilizada no sentido de melhorar o padrão dos movimentos, melhorar a dor, a ansiedade, estresse, sono e assim por diante. Está certo. Bom, doutor Rodrigo, um último recado para as famílias que estão na sintonia do Vida Plena.
Então, o recado que eu queria dar é o seguinte: nunca desista de tratar a sua dor. Nunca desista. Não acostume tá? com a dor. Não acostume com dor, não se acostuma. Nós temos técnicas assim excelentes, com uma eficiência muito grande. Então procure um bom especialista, procure um acupunturista. Não deixe que essa dor tome conta do seu dia a dia. Que às vezes a pessoa individualiza a dor e achando, poxa, eu sou a pessoa mais desfavorecida, tudo acontece comigo. Não, comporte-se de uma forma como um paciente que quer ser curado. Então, não se menospreze pela sua dor, seja mais forte que ela, procure um acupunturista, né? E, acima de tudo, tenha fé, que é muito importante isso. Né? A fé, ela age na questão psicológica, ela deixa a pessoa mais forte emocionalmente. Junto com as técnicas que nós temos um prato cheio para resolver o seu problema. Então está certo. Não tem segredo, gente. Rodrigo, muito obrigada pela presença no Vida Plena hoje. Eu que agradeço a todos vocês e a todos os telespectadores. Bom, conversamos hoje aqui no programa Vida Plena com o professor mestre pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da USP, Dr. Rodrigo Fortes, que é fisioterapeuta e acupunturista. Você que está em casa, tem alguma dúvida em relação ao assunto, mande seu e-mail para vidaplena@boavontade.com, a gente encaminha para o Dr. Rodrigo. Lembrando, claro, que na Boa Vontade TV você confere sempre a informação de qualidade, aliada a essa tranquilidade do seu ser. Então, de hora em hora, uma oração ecumênica para que você busque cada vez mais o equilíbrio, a confiança, a força. Lembrando, Luzia, muito obrigada pela sua ligação, colocando o nome dos familiares na corrente ecumênica de oração, parabéns. É um momento muito especial aqui do nosso programa. Vamos para um intervalo agora, que é sempre alto astral aqui em nossa programação, e nós já voltamos. Programa Boa Vontade. Hoje, às 4:30 da tarde.